Maquete de Deus 6. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha só o que diz, Deus falando. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você percebe que nesse pequeno texto, com 2 versículos, 5 linhas, aparece a expressão Senhor dos Exércitos por 3 vezes. E não é à toa. O Senhor realmente é homem de guerra, é aquele que batalha, que traça um caminho, uma estratégia para a nossa bênção e para a nossa vitória. Quando Jesus Cristo se entregou na cruz, ele fez isso para nos libertar de uma maldição. A palavra de Deus declara, é muito bom ter você conosco, Márcia Souza. Nós te amamos também. Um abração. E é um prazer ter você. Um abraço ao pastor Walter, a toda a sua casa. Saudades de vocês. Saudades de vocês. E quando Jesus entregou a sua vida na cruz, ele fez para nos libertar da maldição, uma maldição. Que maldição pairava sobre a humanidade? Era a maldição trazida justamente pelo pecado, que abria uma brecha na vida da humanidade, cuja brecha ela abria espaço para toda ação do diabo. E como a palavra de Deus diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, então todo ser humano estava sujeito a viver debaixo daquela maldição, daquele embate terrível, tenebroso com as trevas. E você pode verificar um pouco disso na vida de Jó. Olha só o estrago que Satanás fez na vida de Jó. No único dia tirou todos os bens que aquele homem tinha, destruiu todas as suas propriedades, ceifou a vida de todos os seus filhos. E fez isso para quê? Para fazer com que Jó culpasse a Deus, se voltasse contra Deus, por estar sendo alvo daquele ataque. Acontece que, conforme você sabe, Jó não imputou a Deus culpa alguma. Ele reconheceu, eu não trouxe nada para este mundo e nada vou levar dele. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Seja o nome do Senhor. Mas ocorre que o desejo de Deus não é entregar algo para nós, não é entregar algo para o ser humano e depois tomar. De jeito nenhum. O prazer de Deus é entregar para nós alguma coisa e ver aquilo se multiplicar na nossa vida. Amém? E eu quero ler também um texto em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, que vai falar justamente desse processo que Deus fez através de Cristo na cruz. Olha só o que diz aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for crucificado, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então você percebe que quando nós fomos resgatados da maldição da lei, quando Jesus Cristo tomou em si mesmo a nossa maldição, ele fez isso para trazer sobre nós a bênção. A bênção de quem? A bênção dele. Mas que, no sentido assim, puramente humano, a primeira pessoa que experimentou essa bênção foi Abraão, o pai da fé. Então, por isso que diz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Você percebe que são duas bênçãos diferentes. O Espírito é uma bênção. Nós vimos na nossa parte 4, né, que foi há 2 domingos atrás,
a questão do Espírito Santo, que é uma bênção extraordinária que o Pai concede aos seus filhos. Através do Espírito Santo, Deus reparte conosco a sua glória. Através do Espírito Santo, Ele nos faz participantes da sua própria natureza. Ele nos faz um com Ele. Ele sela a nossa vida como sua propriedade e entrega para nós um penhor, uma garantia de que toda a herança que nos cabe vai ser entregue para nós. Mas além do Espírito Santo, ainda tem outra coisa, a bênção de Abraão. E como que era essa bênção de Abraão? Vamos ver em Gênesis 13, versículo 1 e 2, alguma coisa sobre esse personagem, né? Tão famoso, tão comentado, tão citado nas ministrações. Abraão é um dos nomes mais célebres, não apenas na Bíblia, também na história secular. É um dos nomes mais célebres de todo o Oriente. Amém? Diz aqui em Gênesis 13, versículo 1 e 2 o seguinte: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então, no que consistia a riqueza de Abrão? De Abrão, no caso, antes de Deus mudar o nome dele. Ouro, prata e gado. A riqueza, nessa ocasião, era contada justamente assim. Eram sempre bens palpáveis, bens físicos. Alguns desses bens que hoje, né, estão aí, sabe, fazendo a diferença desse chamado capitalismo financeiro, que é bem mais difícil de ser visualizado, de ser compreendido, de ser entendido. Na época não era assim. Na época a coisa era muito mais objetiva. Era com base na posse de objetos de valor que se contava e se calculava a riqueza deste ou daquele. E Abrão era o quê? Um homem rico. Como que se pode entender isso? Ele possuía grande quantidade de metais preciosos, possuía muito gado, possuía um grande número de escravos. Então tudo isso identificava a riqueza de um homem na antiguidade. Tudo bem? No versículo 14 até o 18 vai explicar um pouquinho melhor isso. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Essa é a marca que Deus observa no ser humano à medida que esse ser humano é abençoado por ele. Para que Abrão edificou um altar ao Senhor? Para oferecer sacrifício de gratidão, para agradecer ao Pai, para agradecer a Deus, para agradecer àquele que havia proporcionado todos aqueles bens para ele. E quanto mais o homem, no caso Abrão, se mostrava grato, tanto mais Deus multiplicava o seu volume de bens. Amém? Aqui no capítulo 17, do 1 até o 8, vai também trazer mais alguma informação sobre esse homem. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti.
Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém. Em outras palavras, quando Deus fala com ele, Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o dono do ouro e da prata, eu tenho te abençoado e eu quero te abençoar muito mais. Você não será apenas um homem rico, você constituirá uma nação rica, uma nação abençoada, uma nação em que estará o meu prazer, em que estará o meu contentamento, uma nação que será uma marca de prosperidade em toda a história do homem sobre a terra. E é justamente isso que nós vemos com os descendentes desse homem, tanto segundo a carne, quanto segundo o Espírito. Ora, quem são os descendentes de Abrão segundo a carne? Basicamente os árabes e os hebreus. São esses povos. E você percebe quanto esse povo prospera. É uma coisa assim, extraordinariamente fantástica. A prosperidade, assim, a facilidade que eles têm para ganhar dinheiro, para prosperar, para adquirir grandes coisas. Nós vemos descendentes desses povos chegando em determinadas nações ao longo da história, sendo despojados, roubados, sendo mortos e seus bens confiscados. Mas a cada vez que nós vemos esses povos sendo atacados, nós vemos que eles se levantam e de a pouco estão mais ricos do que eram antes. Graças a Deus. Durante a Idade Média era comum que os países, principalmente na Europa, segregassem judeus e árabes. É aí que tinha aqueles bairros chamados as judiarias e as mourarias, que eram os lugares onde essas pessoas viviam juntas ali. E quando havia algum tipo de perseguição, algum tipo de opressão, eram os primeiros lugares a serem atacados. Quando era para o rei levantar dinheiro para alguma campanha, até mesmo para alguma cruzada, era ali que eles iam buscar os recursos. Despojavam completamente. Aí as pessoas ficavam sem nada e de a pouco estavam multimilionários, multibiliardários novamente. Amém? Os clientes deles eram as outras nações. Eram homens que não tinham nem preocupação de emprestar para indivíduos, para pessoas. Não, emprestavam para países, para nações, para reinos. E Deus havia feito uma promessa a esse povo: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E é uma marca que nós vemos nos descendentes de Abrão, segundo a carne, até a atualidade. Mas também tem a descendência segundo o Espírito. E quem são os descendentes de Abraão segundo o Espírito? São justamente nós que temos a mesma fé de Abraão. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Entenda, Abraão não foi justo porque ele praticou atos de justiça. Não. Ele foi justo porque a justiça de Deus foi imputada a ele. Então todo aquele cuja justiça não própria, mas a justiça de Jesus é imputada, é justo segundo o pai Abraão. Crê conforme o pai Abraão e recebe os benefícios que, em princípio, pertenciam a Abraão e a sua descendência segundo a carne. E hoje nós participamos dessa mesma bênção pela promessa do Espírito. Amém? Então, nós vamos verificar ainda aqui no capítulo 23, do versículo 14 em diante, para você ver como que era simples para esse homem realizar qualquer negócio, por maior que ele fosse. Olha só que coisa interessante. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400
400 ciclos de prata? Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Olha só o que o homem estava dizendo. Ele estava dizendo o seguinte: Abrão, Sara havia morrido, e Abrão queria comprar um grande espaço para ali fazer o sepultamento de sua família. Ali foi sepultado Abraão e Sara, foi sepultado Isaac e Rebeca, foi sepultado Jacó e Lia, enfim. Então Abraão comprou aqueles grandes que fosse uma área para sepultar todos os seus descendentes. E essa área era muito grande. Mas quando o homem foi negociar com Abraão, ele falou: mas isso aqui, 400 ciclos de prata, não é nada entre nós, é uma coisa insignificante. Então, sepulta ali a tua morta, toma parte da terra. Abraão ouviu e nem discutiu. Mandou pesar os 400 ciclos de prata e imediatamente entregou para aquele homem a quem a terra pertencia anteriormente. E olha só a extensão dessa terra que Abraão comprou naquele momento, versículos 17 e 18. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, fronteiro a Manre, ou seja, envolvendo duas localidades diferentes, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse de Abraão na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Percebe? Então, para um homem com o nível de posse, com o nível de recursos, o nível de bens de Abraão, a compra desse espaço aqui era simplesmente uma comprinha, como se fosse uma compra de mercado que a gente faz. Mas ele estava comprando uma grande propriedade. Amém? E nós somos, essa bênção de Abraão chegou até nós, porque nós cremos. Abraão é o pai da fé, então todo aquele que é crente com o pai Abraão é participante também desses mesmos benefícios. Amém? 24, do 32 até o 36, vai mostrar também uma coisa muito interessante. Abraão mandou o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E Eliezer era mordomo de Abraão. Então Eliezer, quando saiu para ir buscar essa esposa, não levou um camelo carregado com 5 ou 10 servos. Não, ele levou 10 camelos carregados de tudo que tinha de precioso, de valioso, como presentes para levar para a noiva, para os familiares da noiva. E você vai ver, né, ele chegando lá no local, tá bom? E o que aconteceu? No versículo 32 em diante diz assim: então fez entrar o homem, Eliezer, o enviado de Abraão. Descarregaram dos camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Aqui está um princípio fundamental para nós entendermos de onde que vem o nosso direito a sermos pessoas prósperas. É que nós somos filhos de Deus. E o nosso pai é o dono do ouro e da prata. Então, o pai, no caso Abraão, deu para o filho o quê? Tudo o que tem. Por isso, quando você vê aquela parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo retorna a casa, o irmão mais velho reclama com o pai: meu pai, eu estou aqui te servindo há tanto tempo, e nunca me deste um cabrito sequer para matar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, e tu mandas matar para ele o bezerro cevado. Qual a resposta do pai? Meu filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Então, olha só, a palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Amém. Ele é o Senhor dos exércitos, o Criador e sustentador de tudo que existe, dono de toda a terra e da sua plenitude. E você sabe que Ele é dono não só da terra, mas do céu, do universo inteiro. Tudo foi feito por Ele e tudo constitui herança dele para os seus filhos. E o pai diz o que para o filho? Meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Então, se o nosso pai é o dono do ouro e da prata, e ele diz para nós que todas as coisas que são dele são nossa propriedade, a quem pertence o ouro e a prata? A nós, como filhos e herdeiros do nosso Pai Celestial. Amém? Mas você vai verificar isso mais adiante ainda. Aqui no 26, do versículo 12 até o 14, diz assim: semeou Isaac naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olhe até que ponto chegou a prosperidade do filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão deu para Isaac tudo o que tinha. E diz a Bíblia que Isaac recebeu já a herança do pai e continuou prosperando. De tal maneira que povos de outras nações tinham inveja dele, invejavam a prosperidade de Isaac. Mas o fato deles terem essa inveja em nada diminuía a prosperidade que Deus tinha colocado sobre a vida de Isaac. Por quê? Porque era o cumprimento da promessa feita ao seu pai. E que ele, como filho, tinha direito de continuar na bênção em todo o tempo. Aconteceu também com o neto de Abraão, como nós vemos aqui no capítulo 39, versículo de 1 a 5, que diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então entendam, José, conforme você sabe, foi vendido pelos irmãos como escravo. Chegou no Egito e foi comprado como escravo, como propriedade de um homem, capitão da guarda do Faraó. Mas o que diz o texto? O Senhor era com José. E tudo o que ele fazia, que veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, alcançou mercê perante ele a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha que marca extraordinária da bênção de Deus na vida do homem. Chegou como escravo, só que o Senhor viu como que as coisas prosperavam na mão dele. Aí o Senhor promoveu a mordomo, entregou todos os bens na mão de José e experimentou uma prosperidade ainda mais extraordinária. E José se tornou realmente um verdadeiro senhor. Claro, ele estava abaixo daquele senhor, mas Potifar entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha. E era um escravo recém-chegado na casa. Por que aconteceu isso? Porque a bênção de Abraão estava sobre ele. E retornando lá àquele texto de Gálatas, Jesus levou nossa maldição para que sobre nós viesse a bênção de Abraão. Então essa bênção é minha e sua hoje. Nós podemos e devemos gozar, desfrutar dela em todo o tempo de nossa vida sobre a terra. Amém? Nós vamos dar um pulinho maior agora. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 8 até o 13, que vai descrever de maneira mais completa esse trabalhar de Deus para gerar prosperidade na nossa vida em todo o tempo. Diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus.
O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Aí nós começamos a perceber que é uma questão de fé. Sim, é uma questão de fé. Mas é também uma questão de obediência. Nós cremos e obedecemos. Então as promessas vêm e nos alcançam e se cumprem na nossa vida. E esse texto de Deuteronômio é muito interessante, porque ele declara que quando a bênção te acompanha e ela te alcança, em outras palavras, mesmo que você queira correr, fugir da bênção, ela corre mais do que você e te alcança e fica com você. Quando? Que ela é sua e quando você obedece aos princípios estabelecidos por Deus para que tudo isso aconteça na nossa vida. E você vai perceber que os princípios, as condições estabelecidas pelo nosso Pai Celestial para que participemos de todos esses benefícios são princípios tranquilos de serem cumpridos. Amém? Vamos entender o seguinte. Mas não somos da terra. A nossa pátria é o céu. Nós somos cidadãos celestiais e estamos durante um tempo exercendo um cargo que a Bíblia chama de embaixador. Nós somos embaixadores do céu na terra. E nós temos como embaixadores a tarefa de reconciliar o mundo, o homem, com o rei, o nosso rei. Mas não é só isso. Como membros desse reino, como cidadãos desse reino, nós recolhemos o imposto a esse reino. Imposto, a Bíblia fala em vários lugares. Mas um dos lugares que o assunto é tratado de maneira mais adequada é justamente no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, do 10 até o 12. Olha só o que diz aqui nesse livro. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, a palavra de Deus traz para nós a primeira condição para que sejamos participantes da bênção de Abraão, seguindo justamente os passos dele. Porque você há de se recordar que lá no capítulo 14 de Gênesis, quando declara que Abraão ainda, né, foi lutar naquela guerra contra aqueles reis que haviam vencido vários povos também. E Abraão venceu o combate, tomou tudo que eles haviam despojado dos povos, trouxe de volta, e diz a Bíblia que quando Abraão retornou, ele encontrou o sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E diz a Bíblia que Abraão entregou para Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele estava trazendo. Tudo.
tudo aquilo que estava trazendo. Então, o montante todo que ele trouxe, ele separou a 10ª parte e entregou para Melquisedeque. Por quê? Porque ele reconhecia que ele, como um cidadão escolhido por Deus, como filho de Deus, como membro da família de Deus, tinha o dever de fazer isso com aquele que era sacerdote. E ele fez. E todos os demais descendentes de Abraão fizeram isso e fazem até hoje. É interessante que eu li recentemente uma entrevista, né? Só que eu li a entrevista, não ouvi, do Silvio Santos, ele dizendo o seguinte: eu dou o dízimo, eu entrego o dízimo. E você vê a prosperidade que o homem tem. E ele falou que eu sou um judeu e eu entrego o meu dízimo. Mas isso não está só sobre os descendentes de Abraão segundo a carne. Estão também sobre nós, os descendentes de Abraão segundo o Espírito. Amém? Em Mateus 23, 23, Jesus declara o quê? Que nós devemos realizar o juízo, a misericórdia e a fé, que é o mais importante de tudo, e entregar o dízimo também. E lá em Hebreus diz que nesta terra são homens que recebem dízimos, mas no céu recebe aquele de quem se testifica que vive. Então esse é um princípio importantíssimo para que o homem desfrute da prosperidade, da bênção do Deus eterno e da participação em todos os seus bens. Desculpa. Entende? Muito bem. Mas nós vamos ver adiante outras pequenas coisas que também fazem parte disso. Amém? Nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 e 9. Diz assim: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É o mesmo assunto desenvolvido lá em Gálatas 3, 13 e 14. Lá diz o quê? Que Jesus levou a nossa maldição. Aqui diz que Jesus se fez pobre por amor de nós, ou seja, levou a maldição da pobreza que estava sobre o homem. Levou a maldição da pobreza e entregou para nós a bênção da prosperidade. Ou, se preferir dizer, da riqueza. Pobreza versus riqueza. Então tirou a maldição da pobreza, levou a nossa pobreza, entregou a sua riqueza, entregou a sua herança. Amém? Que lá em Gálatas diz que levou a nossa maldição para nos conceder a sua bênção. Amém? E aqui mais adiante, um capítulo só adiante, o 9, do 6 até o 11, fala o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aqui não está falando de dízimo, porque dízimo não é pouco nem muito, é 10% da renda da pessoa. 10%. Se ganha 80 mil, 10% é 8 mil. Se ganha 8 mil, 10% é 800. Então não tem nem muito nem pouco. É 10% da renda. Tudo bem? Mas aqui traz um assunto um pouco diferente. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então aqui está falando da doação para as pessoas que necessitam de nossa ajuda. É o dar. Não é dízimo. Aqui está falando de você dar para a pessoa que precisa da sua ajuda. Amém? É por isso que o texto diz que é conforme. Se você quiser dar pouco, sem problema. Se você quiser dar muito, maravilha. Conforme a sua liberalidade, conforme a sua generosidade, você vai colher o resultado. Amém? Aí por isso que o texto fala: semeou pouco, vai colher pouco. Semeou muito, vai colher muito. E esse muito ou pouco também não é em termos absolutos. O valor. Não. É de acordo com a condição de cada pessoa. Aí nós lembramos aquele texto, né, de Jesus sentando no templo, né, e verificando as pessoas entregarem ali as suas ofertas, não dízimos, ofertas. E ele via que muitas pessoas chegavam lá e colocavam grandes quantias. Aí de repente chegou uma mulher que colocou 2 moedinhas. Aí Jesus observou e falou: essa mulher entregou mais do que todos. Essa mulher fez a maior oferta, porque ela deu tudo que tinha. E eles deram do que estava sobrando para eles. Tinham muito, então deram uma grande soma, mas é porque estava sobrando, não ia fazer falta nenhuma. O interessante é que para aquela mulher também não fez falta ela entregar tudo. Porque ela entregou tudo, e qual foi a colheita dela? Recebeu tudo de Deus. Aquele que deu pouco, recebeu pouco de Deus. Amém? O que deu muito, recebeu exatamente assim. Para que haja realmente um sentimento de pertencimento e de corresponsabilidade entre todos os filhos de Deus. Por que a Bíblia estabelece estas coisas? Porque Jesus, no seu reino, não quer que haja essa desigualdade que nós vemos. Jamais no reino de Deus, se ele seguisse realmente, sabe, as diretrizes do rei, haveria alguém ganhando 100 mil e outro ganhando 1000. Não, isso é um insulto. Tudo bem que possa haver valores diferenciados. Mas se o que vai ganhar máximo vai ganhar 30, então nenhum receberia menos do que 5 ou 6 mil. Ou seja, essa desigualdade absurda que nós vemos, ela não deveria acontecer de acordo com o desejo do nosso rei. Ele deseja que haja o quê? Igualdade. De tal maneira que aquele que tem muito não sobre. E aquele que tem pouco, não falte. Mas que haja o quê? Igualdade. É por isso que a Bíblia estabelece essa questão de você dar generosamente, dar liberalmente, conforme aquilo que Deus já te deu, já te confiou. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, versículos 6 a 8, vai falar de outra coisa muito, muito importante. Olha só o que diz aqui. Então você viu que o dízimo deve ser entregue na casa para o sustento do reino de Deus na terra, em todas as suas necessidades. Mas pode acontecer de você fazer, seja no templo, seja para uma pessoa que está precisando. Amém. Mas tem um outro tipo de contribuição que você deve fazer. Então você entrega o dízimo
você dá ofertas, e agora vem a terceira coisa aqui que eu vou ler, e que está aqui em Gálatas 6, do 6 até o 8. Olha só. Aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que ceifará a vida eterna. Então olha só a coisa interessante. Qual outro segmento com quem você deve repartir daquilo que você tem? Com aquela pessoa que está te instruindo na palavra de Deus, que está compartilhando com você os princípios para você receber na sua vida esse grande tesouro, essa grande bênção da prosperidade. Então a pessoa que está te instruindo nisso, ou em qualquer outra verdade da palavra de Deus, da cura, da própria salvação, da santificação, sabe, dos eventos futuros, enfim, aquela pessoa que está te instruindo na palavra, te enriquecendo com um tesouro tão extraordinariamente grande da parte de Deus, você deve partilhar com ela. Fazer com que ela participe de todos os seus bens. Aqui não fala nada de percentual. Mas quando a gente chega lá em João, né? Quando aqueles homens, mestre, o que nós devemos fazer? O que João falou? Aquele que tiver 2 túnicas, dê uma para aquele que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então é repartir mesmo. E repartir uma parte substancial. Então todas essas formas, todos esses princípios são portas usadas por Deus para trazer a prosperidade dele sobre a nossa vida. E por que os povos, né, descendentes de Abraão prosperam tanto? Você viu como que essas pessoas entregaram contribuições quando Moisés fez aquele desafio, quando estavam indo no deserto? Vamos ver Êxodo capítulo 35, para você ter uma ideia, né, de por que essas bênçãos correm atrás dessas pessoas. 35, do 4 até o 9. Aqui é Moisés solicitando que o povo leve ofertas. Amém? Diz assim: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Vamos lá. Tomai do que tendes. É daquilo que te pertence, daquilo que é seu. Você não pode tomar uma oferta do dízimo. Tudo bem? Porque o dízimo não é seu, ele é de Deus. Então você entrega integralmente o dízimo a Deus. Agora, tomai do que tendes. Os bens, os valores, os recursos, os saldos financeiros. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Muito bem. Cada um, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Então entenda, é coisa que se faz como voluntariamente, não é forçado. Não, é totalmente voluntário. O quê? Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Olha, vocês podem trazer de tudo que vocês tiverem, dessas coisas, desses itens mencionados. Quanto? À vontade, voluntariamente. É conforme o que dispuser o coração. Tragam voluntariamente e apresentem diante do Senhor. Perfeito?
E as pessoas começaram a trazer. E aqui, no capítulo 36, do versículo 3 até o 7, vai dizer qual foi o resultado. Como que o povo, né, respondeu a essa solicitação de Moisés. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Olha que coisa fantástica. Chegar ao ponto de falar, não tragam mais, é proibido entregar mais ofertas. É proibido. Por quê? Versículo 7. O material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Olha que coisa extraordinária. É por isso que esses povos estão marcados com essa prosperidade extraordinária. Por quê? Porque eram o quê? Totalmente liberais no dar. Davam com prazer, com alegria, com contentamento. O fato se repetiu quando Davi foi construir o templo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, você vê isso. Davi fez a sua oferta, não oferta, senhora oferta, e falou: agora vocês todos são convidados a contribuir voluntariamente ao Senhor. Aí vieram os capitães, os intendentes das empresas do rei, os oficiais, sabe, veio toda aquela multidão de pessoas ali e entregaram a sua oferta. E aí foi feita uma verdadeira montanha de ouro, prata, bronze, enfim. E aí Davi falou: Senhor, toda essa abundância que temos apresentado vem das tuas mãos, e a ti nós devolvemos, porque tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o dono de todas as coisas. Teu é tudo quanto existe no céu e na terra. Por isso, te exaltamos. E essa é a questão fundamental. É dar e se alegrar, ter um gozo assim extraordinariamente grande nesse ato. Por quê? Porque não apenas porque sabemos que seremos retribuídos. Não. Isso faz parte também. Mas é saber que estamos fazendo aquilo para o Senhor do universo. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, da oferta de ninguém. Não precisa. Mas existem necessidades materiais da sua igreja na terra, do seu reino na terra, de seus filhos na terra. Existem isso. Então é necessário que haja justamente essa liberalidade no dar. E quanto mais o homem entrega para Deus, mais Deus devolve para o homem. Amém? É o que diz em Provérbios 10, 22. Diz o quê? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Esse texto é muito, muito importante. Porque ele mostra o seguinte: o homem pode enriquecer sem a bênção de Deus? Pode. É plenamente possível. Principalmente os filhos das trevas, que cometem todo tipo de, de iniquidade para enriquecer. Não estão nem aí se para eles enriquecerem, vidas são destruídas, pessoas são mortas, não estão nem aí com nada disso. Eles querem acumular. Querem acumular.
Então enriquecem, sim, a bênção de Deus. Só que aquela riqueza que eles acumulam traz consigo muitas dores. São sequestros, são brigas no meio político, no meio empresarial também, lá onde lutas entre os fazendeiros na disputa de terra um com o outro, enfim, todas aquelas situações que nós vemos no mundo. Morre uma celebridade, um figurão aí que tem centenas de milhões de dólares ou de reais, e a família começa uma briga terrível pela divisão da herança. São dores. Dores que nós somos preservados quando enriquecemos com a bênção de Deus, segundo os princípios de Deus. Então essa bênção é perfeitamente desejável, mas ela tem que ser conquistada de acordo com os princípios e mantida de acordo com os princípios. Porque aí o homem não vai ter preocupação em perder, não, ele não vai ter essa preocupação, porque Deus deu. E Deus mesmo conserva, Ele mesmo preserva. Amém? Eu ainda vou ler com vocês aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 em diante, e aí estaremos encerrando o nosso estudo desta tarde, e estaremos fazendo a nossa confissão, amém? Olha só o que diz aqui: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando eu leio esse texto, eu me lembro daquela palavra de Jesus, quando ele perguntou: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita? É justamente quando a pessoa, como aquele rico da parábola, que acumulou os bens e tal, agora descansa, come, bebe, folga, tens depósito, tens abundância para muitos anos. E mal sabia ele que naquela mesma noite ele morreria. Amém? Então a palavra de Deus diz o quê? Olha, exorta aos ricos, recomenda que vivam assim, que façam assim. Que façam o quê? Não sejam orgulhosos. Não depositem esperança na instabilidade da riqueza. Hoje está rico, amanhã está pobre. Hoje é dono de uma fortuna, amanhã não tem nada. Acontecia antigamente. Aconteceu com Jó, que perdeu tudo um dia só. Mas acontece hoje também, principalmente nesse mercado louco, do capitalismo financeiro, em que uma ação que vale 100, aí dá 2, 3 dias está valendo 30 ou 40 ou 20 e continua caindo, enfim. Aí a pessoa era dono de uma fortuna imensa e em 2 ou 3 dias ele se vê pobre. Por quê? Porque a riqueza é o quê? Instável. A riqueza é instável. Então que não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar. Lembra que você sempre dá para aquela pessoa que precisa. E prontos a repartir. Esse repartir não é para aquela pessoa que precisa, é para aquela pessoa que compartilha um conhecimento valioso e precioso com você. Aquele que te instrui. Então você deve estar pronto a repartir. E fazendo isso, você vai estar fazendo o quê? Acumulando para si mesmo um grande tesouro, sólido fundamento para o futuro e se apoderando da verdadeira vida, que é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o nosso bem maior. Porque nós vivemos aqui 70, 80 anos,
mas temos uma eternidade para ser vivida. E a maneira como lidamos com essas coisas vai definir onde será a nossa eternidade. Se será com o Senhor no seu reino eterno, para o qual contribuímos, ou se será no lago de fogo e enxofre. Amém? Por outro lado, se tudo isso pertence aos filhos de Deus, por que é que muitas vezes os filhos das trevas é que estão na posse desses bens? Simples. Porque nós permitimos que esses filhos das trevas nos roubassem. Eles usaram do roubo, da corrupção, do crime, de tudo aquilo que é injusto, para tirar de nós, que somos os donos dos bens, os legítimos donos. Mas fizeram isso por quê? Porque nós permitimos, nós deixamos. E deixamos como? Deixamos pela desobediência, deixamos pelo não cumprimento dos princípios que Deus estabeleceu, deixamos porque fomos omissos na busca dos nossos direitos como filhos de Deus. Amém? É por isso que nesse momento eu quero realizar uma confissão com você. Confessar que tudo isso nos pertence. Confessar os nossos direitos de filhos e herdeiros de Deus. Amém? Como nós temos feito, eu vou falar de maneira bem pausada, para que depois que eu falar você possa repetir. Amém? E aí você vai estar revendo os princípios, já agora na forma de uma confissão, de uma declaração. Romanos 5,17 fala que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida. Ou seja, eles emitem decretos. Decretos que se ajustam ao perfeito plano que Deus estabeleceu para os seus filhos. Amém? Então declare assim: está escrito que o ouro e a prata pertencem ao Senhor dos exércitos, o Criador do céu e da terra, e o sustentador da vida e do mundo. A palavra de Deus ainda declara que tudo aquilo que é propriedade do Senhor pertence também a seus filhos. Por isso, com base nesta palavra eterna, poderosa e infalível, rejeito pobreza, miséria, falta de provisão, dívidas e desemprego. Confesso que eu, minha família e todos os filhos de Deus receberemos a provisão perfeita do Pai para uma vida material digna e abundante. Em nome de Jesus, que recebeu todo o poder no céu e na terra, despojo Satanás e todos os seus filhos, que através do crime, da corrupção, do roubo e da desonestidade, detém os bens e o dinheiro que me pertencem na condição de filho e herdeiro do Deus Altíssimo. Declaro ainda que semearei em abundância no reino de Deus, entregando meu dízimo com fidelidade, dando ofertas com generosidade e repartindo de boa mente, sabendo que os meus bens e recursos serão multiplicados e eu colherei frutos
em larga escala. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua semana. Caso você tenha qualquer dúvida sobre o assunto ou sobre os outros assuntos das lives anteriores, entre em contato conosco, que estamos aqui à tua disposição para esclarecer, para ajudar na compreensão e para ajudar também na apropriação dessas verdades, para que se torne realidade na sua vida e na nossa também, em nome de Jesus. Amém. Leve